Bem, queridos, nessa manhã eu queria trazer para vocês um paralelo não é um paralelo, eu queria mostrar para vocês como foi que chegamos até hoje em Cristo Jesus, nesse Evangelho que de fato Deus trouxe para nós e qual é a sua representatividade para que de fato nós possamos entender na plenitude aquilo que Deus trouxe para nós. Meu texto base hoje é Hebreus 8,13. Hebreus 8,13 diz assim: e quando Deus fala nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. O que eu queria trazer para vocês nessa manhã? Irmãos, eu queria trazer um entendimento sobre Novo Testamento e sobre Velho Testamento. Por que eu queria trazer para vocês esse entendimento? Porque é comum, quando nós não percebemos a aliança em que nós estamos, nós às vezes permanecemos um pouco na velha, um pouco na nova. Mas se você tiver com sua Bíblia, quiser abrir, você vai ver que Hebreus diz assim: e quando Deus fala da nova aliança, é porque Ele já tornou velha a primeira. Nós estamos vendo aqui que foi o próprio escritor da Bíblia, o escritor aos Hebreus, está dizendo para a gente que o Velho Testamento ele tem esse nome de velho por causa de Hebreus 8,13, que diz assim: já tornou velha a primeira aliança. Então hoje nós temos a capacidade de caminhar em dois momentos de usufruir ou de desfrutar de fato aquilo que Deus já providenciou para a gente. E quando nós não entendemos tudo aquilo que nós estamos vendo aqui, de fato algumas pessoas vão ter dúvida, e quando tem dúvida elas não conseguem, como eu posso dizer, não conseguem desfrutar tudo aquilo que Deus proporcionou para nós. Então, nós temos uma nova aliança que torna velha a antiga. Eu queria contar um pouquinho de como foi que isso aconteceu, para que nós entendermos. Hoje, ano 2018 da era cristã, nós somos chamados a andar em uma nova aliança. E quando nós andamos nessa nova aliança, nós temos agora um acesso constante a Deus, a sua graça e a sua palavra. Então veja bem, nós vamos entender que a lei, que é o que marca o Velho Testamento, veio por intermédio de Moisés, e Jesus trouxe para a gente um novo momento chamado a graça. Nós encontramos isso no Evangelho de João, capítulo 1, os versos 14 e 17. João 1, 14 diz assim: olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz a Bíblia então que em Cristo Jesus nós podemos ser cheios de graça e de verdade. Agora olha o verso de número 17. Começa assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós hoje, cristãos da nova aliança, nós somos de fato chamados a viver nesse tempo de graça e verdade. Vocês vejam que o escritor de João repete novamente, A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade. Nós hoje somos chamados a vivenciar esse tempo de graça e esse tempo de verdade. Se nós não entendermos isso, presta aqui um pouquinho. Quando nós pegamos uma Bíblia, a nossa Bíblia, ela contém junto aqui Velho e Novo Testamento. Se nós não entendermos essa realidade, que a lei, ela veio por intermédio de Moisés, mas Jesus inaugurou um novo tempo, e que a velha aliança não tem mais hoje uma relevância para nós, como nós lemos aqui em Hebreus 8,13, Deus chama nova aliança, e quando Deus chama nova aliança, é porque Ele fez velha a primeira, e aquilo que é velho não se aproveita mais, não se tem mais algo de se extrair, não se pode de fato poder colher alguma coisa dessa antiga aliança. Por isso hoje nós estamos nesse novo tempo. Nós vamos ver aqui que a graça que o texto diz aqui, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como muitos ensinam ou talvez pensam, a graça, ela não é um ensino. A graça, ela não é simplesmente um ensino que se faz
A graça, ela não é uma doutrina, não é algo que se prega com fundamentos ou finalidade a graça, ela não é um currículo que a gente tem que estudar para poder entender. Nós vamos ver que a graça é uma pessoa chamada Jesus, e que em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos completo para a nossa vida. E Jesus não veio para nos dar mais leis, mas Jesus veio para que nós pudéssemos entender e receber a graça de Deus. E é aí que as pessoas às vezes também confundem. Quer dizer, tem lei que vem da parte de Deus para nós, ou não tem lei que vem da parte de Deus, não, perdão, de Cristo. Jesus, ele não veio trazer para a gente mais um monte de lei. Jesus tem um objetivo, nos mostrar a graça por intermédio do Pai. Quando Deus faz uma aliança lá no começo com Abraão, não trouxe o texto aqui para não ficar muito longo, mas se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus está fazendo uma nova aliança, Deus está estabelecendo um novo tempo, Deus está estabelecendo um novo pacto, Deus está trazendo agora um novo marco, e Ele chama Abraão e fala assim: Abraão, em você serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E aí então Deus faz uma aliança com Abraão. Só que essa aliança que Deus faz com Abraão é muito semelhante com a aliança que Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo. Porque, irmãos, Abraão não teve que cumprir absolutamente nada para ser abençoado por Deus. Era uma aliança baseada na graça. Ou seja, Abraão precisava crer em Deus. Então nós vamos entender que Abraão, ele é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Esaú e Jacó, Abraão então Abraão é o avô de Israel. Então Israel é neto de Abraão. E quando Israel nasce, está em vigor essa aliança que Deus havia dito que Ele estava fazendo e preparando para um novo tempo, para um novo povo, que era o povo que viria como descendente de Abraão, porque Abraão creu baseado na promessa de Deus. Deus falava com Abraão, Abraão caminhava e cumpria. Nós sabemos que Deus fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso, gente, há 5.000 anos atrás. Não tinha bússola, não tinha GPS. A única coisa que Abraão tinha era confiança na palavra de Deus. E aí a Bíblia diz então que Abraão confiou em Deus. Então Deus faz uma aliança com Abraão. Essa é a primeira que a gente precisa ver. Quando Israel surge, então Israel está dentro dessa aliança que Deus fez com Abraão. E quando estavam dentro dessa aliança com Abraão, nós vamos ver a história da nação de Israel. Guarde comigo aqui: nenhum filho de Israel morreu ao sair do Egito. O que é que eu quero que nós possamos entender? Quando Deus dá uma promessa para Abraão, Israel nasce debaixo dessa promessa. E quando Israel nasce debaixo dessa promessa, nenhum israelita havia morrido ou havia sofrido qualquer penalidade. Olha o que diz o Salmo 105, verso 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Quando nós entendemos a promessa que Deus fez com Abraão, nós vemos que Israel então desfrutava. Diz o texto bíblico que não havia um inválido na nação de Israel. Não havia uma só pessoa que estivesse doente. Não havia nenhuma só pessoa que estava má nisso tudo. Pelo contrário, e eles saíram com prata e com ouro, porque os egípcios deram tudo isso para eles. Por quê? A base que nós temos é que Deus abençoou a Abraão com graça. Abraão não precisava obedecer absolutamente nada para ser abençoado por Deus. Israel era abençoada automaticamente, porque Israel era neta de Abraão e havia essa promessa. E era uma aliança, como a gente diz, baseada na graça, semelhante a que Jesus fez conosco, porque olha o que diz Gálatas para a gente 3,6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão fez uma única coisa, irmãos. Abraão creu em Deus.
Porque Abraão creu em Deus, Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança então começou a cobrir agora a nação de Israel. Agora, vamos ver como é Israel antes da lei, debaixo da aliança de Abraão. Trouxe aqui alguns textos bíblicos para que a gente possa entender, para que a gente faça a transição desse momento de Abraão para um momento da lei. Olha só, Êxodo 14:11 diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma murmuração. Nós temos Israel virando para Moisés no deserto, depois de ter atravessado aquele lugar. Eles olham para Moisés e viram e falam assim: Moisés, será que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Será que no Egito não tinha cova para a gente morrer? E sabe de uma coisa, irmãos? Quando Israel reclama, nós estamos vendo que eles ainda estão caminhando debaixo da aliança de Abraão, ou seja, uma aliança de graça, e nenhum dos filhos de Israel havia morrido desde esse tempo. O povo reclama aqui, sabe o que acontece quando eles murmuram? Não havia lei. E porque não havia lei, olha o que acontece. Eles recebem aquilo que eles precisavam. Eles queriam alguma coisa da parte de Deus e Deus supria. Êxodo capítulo 15, versos 23 a 24, diz assim: afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que é que nós vamos beber? Veja bem a posição de Israel. Israel diz assim: olha, Moisés, não tem sepulcro, por que você trouxe a gente para morrer aqui? Depois eles chegam nesse lugar, a água que tem imprópria para se consumir, eles viram para Moisés e falam: Moisés, o que nós vamos beber? O que é que vai acontecer com a gente? Por que a gente não tem nessa água? Então a gente vê, o povo estava reclamando por não haver água. Sabe o que aconteceu? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. O que eu quero que você veja e que você entenda? Israel é neto de Abraão, e agora tem uma nação gigantesca, e essa nação está agora questionando, murmurando, está reclamando contra Deus, na verdade, não contra Moisés. Moisés é o representante de Deus. E o que é que nós vemos aqui então? Vemos esse tipo de reclamação: olha, as coisas não estão acontecendo, nós queremos água, e Deus simplesmente deu água para o povo, e Deus abençoou o povo. O povo a vocês que em Êxodo capítulo 20 é que é estabelecido os 10 mandamentos. Então de Êxodo 20 para trás, nós estamos caminhando em um tempo que Deus havia estabelecido um pacto com Abraão, e o pacto era exatamente esse: Abraão creu em Deus, e porque Abraão creu em Deus, Abraão foi abençoado. Não havia lei, eles não tinham que cumprir regras e normas, porque não havia sido dado lei. Então o povo reclama, e Deus então vai lá e abençoa o povo. O que é isso? Êxodo 16, veja comigo: disse-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne e comíamos pão a fartar. Primeiro o povo reclama de água, Deus vem então e traz água para o povo. O que o povo está querendo comer aqui? Está querendo comer pão com carne, né? Está falando aqui, ó, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. O povo está querendo um sanduíche de pão com carne. Então eles oram a Deus e reclamam, né? Olha, no Egito a gente tinha isso, no deserto a gente não tem esse tipo de coisa. E eles continuam dizendo: pois nos trouxeste esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Essa é Israel. Gente, eles acabaram de ver os milagres de Deus, eles acabaram de ver tudo acontecendo, eles acabaram de ver o mar se abrir, eles acabaram de ver as 10 pragas do Egito, eles estavam vivendo e experimentando milagre dia após dia, e esse povo está chegando diante de Deus, esse povo está reclamando, esse povo está questionando, esse povo está falando que tudo está ruim, nada presta. Mas o que acontece aqui? Esse povo ainda está sendo abençoado. Olha só,
Agora a reclamação é porque não tem carne. E será que Deus então puniu? Eu tirei ali. Será que Deus puniu os israelitas por conta dessa murmuração? Sabe qual é a resposta? A resposta é não. Deus providenciou um maná do céu e codornizes voando para que o povo pudesse se alimentar. Então o povo fala assim: Deus, nós queremos água, e Deus dá água para o povo. O povo vira para Deus e fala: Deus, a gente quer comer pão, e Deus dá pão para o povo. Aí o povo está bebendo água e comendo pão, o povo fala assim: ó, bem que uma carninha cairia bem para rechear o pão, e Deus dá carne para o povo. O povo reclama e Deus abençoa. Por quê? As pessoas precisavam entender no relacionamento com Deus, de que Deus é um Deus bom, de que Deus é aquele Deus que supre, Deus é o Deus que anda do lado. Quando a gente vê, irmãos, o relato, a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, o sapato cresceu junto com o pé. Você saía de lá calçando 35, chegou lá calçando 43, o sapato cresceu. A roupa não ficava poída. Acho que se a gente descobrisse o tecido daquele dia lá, a gente ia ganhar dinheiro, né? As mulheres que não iam querer, porque ia ter que usar a mesma roupa a vida inteira, mas para nós homens é mais prático, né? Uma camisa de malha, uma calça tá feito, as mulheres podiam cortar, fazer um monte de outras coisas, etc. e tal. Mas o que eu quero que vocês entendam? Se a gente não prestar atenção nisso, nós seremos levados a nos desviarmos do foco de Jesus para a nossa vida. Sabe qual é o foco de Cristo? É que a gente usufrua da bondade e do favor de Deus, mas que a gente entenda em que base isso foi estabelecido para que nós possamos caminhar. Então até aqui nós estamos vendo que cada murmuração trouxe uma bênção de Deus. Por quê? Porque todos esses eventos eles aconteceram antes dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos serem dados. Antes do povo de Israel receber a lei, eles viviam então debaixo dessa aliança de Abraão. Como eu falei para vocês, era uma aliança baseada na fé. Então o Senhor os libertou do Egito, não porque Israel, gente, era um povo bom. Não porque eles tinham um bom comportamento, também não vemos isso. Eles saíram do Egito por causa do sangue do Cordeiro que eles passaram nos umbrais da porta, simbolizando um dia o sangue de Jesus que seria derramado em nosso favor para a remissão dos pecados. O que fez Israel sair do Egito não foi o seu comportamento, né? Não é porque eles eram bons, não eram bons e nem o seu comportamento. O que os fez sair do Egito foi o sangue de um cordeiro que eles passaram na porta, prefigurando um dia que Cristo viria. Então Deus não foi bom para eles porque eles foram bons. Deus foi bom para Israel porque Deus é bom. Essa é a base que nós precisamos entender. Os filhos de Israel dependiam da bondade de Deus e da aliança abraâmica, baseada simplesmente na bênção e no favor de Deus. Eles precisavam viver dessa forma. Então Deus se relacionou com Abraão baseado na sua fé e não na obediência que Abraão tinha na lei, voltando a lembrar que não havia ainda lei. Até que o povo chega no Monte Sinai. Aqui existe uma mudança de alianças. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, acompanhe comigo. Precisamos entender o que acontece. Êxodo capítulo 19, ainda estão cobertos pela aliança de Abraão. Diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. O que Deus está falando? Vocês estão experimentando tudo aquilo que eu havia feito. Vocês usufruíram de toda a minha bondade. A minha graça cobriu a vida de vocês. Vocês de fato foram sobremaneira abençoados por tudo aquilo que eu fiz. Israel, olha para mim. E Deus está dizendo então, vocês viram com os vossos olhos como eu os libertei, como eu abri o mar vermelho, como eu os alimentei com o maná do céu. Vocês viram o meu favor sobre vocês. Vocês não mereciam nada disso, mas mesmo assim eu fiz.
Deus está chamando a atenção do povo para que o povo continue, então, vivendo esse tempo que Deus tem trazido para eles. Verso de número 5, continuando no capítulo 19 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Qual que é a aliança, irmãos, que Deus está falando aqui? É a aliança que ele fez com Abraão. Deus não tem outra aliança para o povo dele, a não ser a aliança que ele fez com Abraão. A aliança que em Abraão todos os povos seriam abençoados. E Israel então está vivendo. E Deus está falando assim, olha, para um pouquinho, se vocês olharem para a aliança que eu estou fazendo com Abraão, o que vai acontecer? Vocês serão minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo assim, se vocês continuarem nessa aliança que eu fiz com Abraão, então vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha, e eu vou colocar vocês então em evidência. Só que aqui é que está o ponto. O verso de número 6 continua ainda. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então Deus está falando para o povo de Israel, guardem a minha aliança. Aqui, ó, só para a gente voltar. Se vocês ouvirem a minha aliança, então o que vai acontecer? Vocês serão propriedade particular e vocês serão uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Deus está falando assim, gente, é tudo aquilo que eu quero. Eu quero que vocês sejam a minha nação na terra. Eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Quem que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que falava com Deus. Deus não queria que na nação tivesse um pequeno grupo reduzido de sacerdotes. O que Deus estabeleceu é que toda a nação seria uma nação de sacerdotes. Todos poderiam se relacionar com Deus, todos poderiam falar com Ele, todos poderiam ouvi-lo, todos poderiam se relacionar sem medo, sem culpa, sem absolutamente nada. Essa é a realidade que Deus está falando com a nação de Israel. Aí vem o verso de número 7, diz assim, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Olha o que o povo respondeu. Verso de número 8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Agora para um pouquinho, seja honesto com você mesmo. Hoje, 2018, da graça de Cristo Jesus, você acha que você é capaz de obedecer tudo aquilo que Deus fala com você? Você acha que você cumpre de A a Z, sem tirar um I ou um T, tudo aquilo que Deus fez? Perdão, tudo aquilo que Deus ordenou e que Deus falou? Eu vou falar por mim, irmãos. Eu não dou conta de cumprir tudo. Deus me conhece, Deus sabe, e eu quero ser honesto com Deus, e eu quero ser honesto comigo mesmo. Mas o que acontece com Israel? Israel está agora se tornando uma nação orgulhosa. Israel está vendo tanta coisa boa acontecendo com eles. Israel começa a olhar para si mesmo e diz assim, puxa vida, como eu sou uma nação tão boa, como eu sou uma nação tão legal, como eu tenho tantos adjetivos, como que Deus me escolheu e me separou, agora eu posso viver e etc e tal, tudo isso. Aqui está o problema de Israel. Israel está dizendo que dá conta de obedecer tudo aquilo que Deus fala. E Moisés relatou essas palavras ao Senhor. O que o verso 8, esse, queridos, é um versículo chave para a gente. O que é que Êxodo capítulo 19, verso de número 8 nos ensina? De acordo com o dicionário hebraico, eles responderam de uma forma arrogante. A melhor tradução para que o versículo 8 a gente possa entender é a seguinte: tudo o que Deus mandar, somos capazes de fazer. Israel agora está mudando a base da aliança. A aliança que eles estavam era uma aliança baseada no que Deus trouxe para eles por meio de Abraão. O que é que está acontecendo agora? Israel está dizendo, tudo o que Deus ordenar, nós somos capazes de fazer. Ou melhor ainda, Deus não nos julgue e nos abençoe mais segundo a sua bondade, mas nos julgue e nos abençoe baseado em nossa obediência. Essa palavra
mudou o relacionamento de Deus com a nação de Israel. O que é que Israel faz aqui? Israel rejeita a aliança que Deus fez com Abraão. Israel está dizendo para Deus assim: Deus, vamos mudar o nosso relacionamento. Agora o Senhor vai me abençoar segundo a minha obediência. Se eu obedecer, o Senhor me abençoa. Se eu não te obedecer, o Senhor pode me amaldiçoar. Israel está mudando as bases da aliança. Israel está mudando agora todo o relacionamento que tem com Deus. Olha só, porque somos capazes de fazer qualquer coisa que o Senhor pedir para nós. Israel então chega diante de Deus e Israel muda a base do relacionamento com Deus. Então alguma coisa mudou. Antes desse episódio, Deus estava mostrando a sua graça e bondade, não estava pedindo nada de volta. De repente o homem pensa que pode fazer tudo, mas precisa mais do favor de Deus, e não precisa mais do favor de Deus, se julga capaz. A partir desse momento, o relacionamento de Deus com Israel mudou. Houve um distanciamento entre Israel e Deus. Deus agora fala para Moisés instruir o povo. Depois que Israel diz assim: não me abençoe, Deus, baseado naquilo que o Senhor é, me abençoe com base naquilo que eu fizer. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, o povo está pedindo para ser abençoado segundo aquilo que eles fazem ou não fazem. Então, a partir de agora, ninguém chegue perto do monte, porque o monte é santo. Qual foi a promessa que a gente viu antes? O que Deus havia falado? Vós me sereis nação santa. Olha, se a nação é santa, a nação podia muito bem se relacionar com Deus. Por que alguns versículos para frente Deus vira e fala assim: Moisés, não chegue perto do monte, porque o monte é santo agora. Irmãos, o que foi que mudou de um versículo para o outro? Foi o jeito que Israel virou para Deus e falou assim: Deus, nos trate agora segundo aquilo que nós fizermos. E aí está todo o problema que a gente vê estabelecido com a nação de Israel. Quando a graça de Deus é rejeitada, Israel agora começou a se justificar por meio dos méritos. Infelizmente, irmãos, como igreja, nós vivíamos até um tempo atrás assim também. Nós achávamos que quando nós obedecíamos a palavra de Deus, Deus tinha que nos abençoar. Só que se a gente for viver dessa forma, quando a gente não obedece a palavra de Deus, Deus é obrigado a nos castigar, a nos punir. E aí? Até quando nós ainda rejeitaremos essa dádiva da graça de Deus? Israel estava debaixo da graça. Israel tinha uma promessa: nação santa e sacerdócio real. Só que o que aconteceu? Eles agora não podiam chegar perto do monte porque deixaram de ser santos, porque eles queriam trabalhar segundo aquilo que eles fizeram. Agora, Israel escolhe obediência para receber a bênção de Deus. Olha o que é que aconteceu imediatamente após essa rejeição da graça de Deus. Acompanhe comigo aqui, olha. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti em uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O que a gente pode ver? Israel veio em todo o caminho da saída do Egito. Ninguém estava doente, ninguém morreu. Mas quando eles rejeitaram a graça de Deus, qual que é a palavra, gente? Quem tocar no monte, o que vai acontecer? Morre. Por que morre? Porque agora Israel está falando assim: Senhor, nós somos capazes de te obedecer em tudo.
nos abençoe, ou melhor, nos recompense segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fizermos. E segundo aquilo que nós fizermos, se for bom, o Senhor nos abençoe, porque nós damos conta de cumprir tudo aquilo que o Senhor mandar. Então a mudança está aqui. Quando a lei aparece, tudo muda. Deus agora já não podia tratar o povo da mesma maneira como havia tratado antes. Israel havia escolhido estar debaixo de uma outra aliança baseada no desempenho. Gente, quantas vezes nós já dissemos isso? Puxa vida, aconteceu uma coisa ruim com fulano de tal. Fulano de tal não merecia uma coisa dessa. Fulano de tal é tão bom. Fulano de tal, eu nunca vi ele gritar, nunca vi ele xingar, nunca vi ele fazer absolutamente nada. A nossa mente ainda está baseada na velha aliança. A velha aliança ela é baseada no desempenho e ela é baseada na obediência. Só que o primeiro versículo que eu li para vocês diz assim: quando Deus chama nova aliança, é porque Ele tem tornado velha a antiga. E aquilo que é velho está a ponto de desaparecer. Se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós vamos querer viver por meio do desempenho e baseado na obediência. Só que essa possibilidade, ela não gera fruto de transformação, não gera bênção sobre a nossa vida. Irmãos, quem em sã consciência pode orar aqui hoje, nesse lugar, dizendo: Deus, olha, se eu obedecer, o Senhor vai ter que me abençoar. Mas se eu desobedecer qualquer coisa, o Senhor pode me matar. Tem algum corajoso, alguma corajosa para orar assim hoje aqui? Não se manifeste, por favor, pode ser que você está entendendo outra coisa, é só para a gente poder pensar. É exatamente o que Israel está dizendo. E hoje, como igreja, se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, o que pode surgir é que nós podemos estar ignorando uma bênção de Deus e voltando para uma base baseada no desempenho, na obediência. Por isso que nós precisamos entender que tudo acontece hoje por meio de Jesus. Se não for por Jesus, não é de outro jeito. Pessoas então estão fazendo promessas, pessoas estão pagando preço, pessoas estão subindo o monte, pessoas estão descendo no vale, pessoas estão sacrificando, batendo nos seus corpos, fazendo um monte de outras coisas, porque eles estão querendo o quê? Recompensa baseada no desempenho. Se fosse assim, nós faríamos uma maratona, uma semana de jejum trancados num lugar como esse. E aí, ao sairmos ali, nós deveríamos ter carros enfileirados esperando para que nós pudéssemos entrar nele. Nós deveríamos ter aqui empresas nos pedindo, pelo amor de Deus, trabalhe para mim, porque eu vou te dar um salário de um executivo top para que vocês fiquem para mim. As pessoas precisam de fato entender que essa aliança ela não funcionou, mas Israel pediu para que fosse assim. E hoje nós temos a possibilidade de viver uma nova aliança, de vivermos um novo tempo. Por isso que é importante nós entendermos o que estamos vivendo, para compartilharmos com outras pessoas que ainda estão baseados nesse desempenho. E sabe o que eles vão colher? Frustração. Porque diz a Bíblia que ninguém conseguiu cumprir tudo aquilo que era proposto por Deus. Por isso que Jesus veio cumprir a lei em nosso lugar. Jesus não veio revogar a lei, Ele veio para cumprir a lei em nosso lugar. E uma vez que Ele cumpre, Ele nos dá a possibilidade de vivermos isso. Então, depois dessa escolha, Deus dá para Israel os 10 mandamentos. Então, quanto mais você tenta obedecer a lei pelas suas próprias forças, você vai entender que mais você vai fracassar. Por quê? Olha o que diz 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A lei, ela vem com um propósito que eu vou mostrar para vocês aqui. Antes disso, assim que a lei foi dada, a Moisés, o que acontece? Moisés sobe no monte. Quanto tempo Moisés fica no Monte Sinai, irmãos? 40 dias e 40 noites. O que a nação de Israel, lá embaixo, fala para Arão? Cara,
Esse Moisés que tirou a gente do Egito, esse cara foi abduzido, veio um disco voador, pegou ele e levou esse cara para longe lá, não sabemos o que aconteceu com ele. Aí vira agora para Arão e fala assim: Arão, faz para a gente aí um Deus que vai diante de nós. E o que Arão faz? Ele faz um bezerro de ouro. Só que o que muda, que Israel está aprendendo, o bezerro de ouro já é depois da lei. Quando entra a lei, o que acontece? 3.000 pessoas morreram. Por quê? Senhor, nos abençoe conforme a nossa obediência e nos castigue conforme a nossa desobediência. Havia sido rompido um tempo de graça da promessa que Deus fez a Abraão, e entra um tempo agora em que é olho por olho, dente por dente. Israel estava acostumado a reclamar. Israel reclama e vem agora serpentes no meio do povo, mordendo o povo e o povo morrendo. Aí Israel tem que virar para Deus e falar assim: Ô Moisés, fala com Deus que nós vacilamos e tudo, para Deus tirar a serpente do meio de nós. Israel agora reclama, Israel agora pisa na bola, e o que é que acontece? Israel paga por tudo aquilo que comete, porque rejeitaram a graça de Deus e disseram: nós somos capazes de cumprir e obedecer tudo o que a lei nos manda. O que a lei faz? A lei nos mostra o que está errado. Ela é como um espelho. Ela não nos ajuda a mudar em absolutamente nada. A lei é um confronto para sabermos onde é que estamos errados. 3 propósitos da lei que eu quero que você entenda nessa manhã. Primeiro propósito da lei: a lei deve mostrar para todas as pessoas que elas precisam de um Salvador. Então, para que Deus deu a lei? Para a lei mostrar que ninguém consegue se tornar justo diante de Deus, obedecendo regras e normas. Segundo propósito da lei: a lei de Moisés, ela vai revelar os pecadores. A lei mostra que você é um pecador. Romanos 3,20, a gente lê assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que é então que a lei faz? A lei faz nós entendermos que vem o conhecimento do pecado. Então é pela lei que o pecado é estabelecido. Terceiro propósito da lei: a lei foi dada para que o pecado fosse aumentado. Romanos 5,20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então Deus agora precisa mostrar para Israel que Israel não dá conta. Israel não dá conta de quê, gente? De cumprir as ordenanças e os mandamentos de Deus. Por isso, igreja, vamos acordar. Esse era um tempo passado. As pessoas estão ainda tentando viver baseado no mérito, baseado na sua justiça própria. Muitos cristãos hoje estão virando para Deus falando assim: Deus, eu consigo cumprir a lei. Por isso que eu falei, Jesus veio para trazer graça, Jesus não veio para trazer lei. Por quê? Porque pela lei ninguém consegue. Olha o propósito da lei. A lei veio para mostrar para a gente as nossas falhas. A lei tem um propósito para dizer para mim e para você: nós não damos conta e nós precisamos ser condenados. A lei serve para isso. Para quê? O primeiro propósito: para a gente gritar para Deus e dizer assim: ai, porque eu preciso de alguém que me salve. Eu não dou conta, eu não consigo, eu vou morrer, eu vou perecer, e eu preciso então da intervenção de Deus em meu favor. A lei veio então exatamente para cumprir esses 3 propósitos, para que a gente pudesse gritar por um Salvador. E aí que Jesus entra. Jesus veio exatamente para resolver esse problema criado pela lei. Qual que é o problema? Nós precisávamos da lei para que soubéssemos que tinha problemas com o pecado. E quando você sabe que tem um problema com o pecado, você então tem consciência de que você precisa de alguém que faça alguma coisa por você. O problema da lei de Moisés, ele é resolvido em Jesus. Olha só, Hebreus capítulo 7, versos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilismo.
utilidade. Aí, o que a gente precisa entender? O próprio autor aos Hebreus está falando que o Velho Testamento, ele é revogado diante da nova aliança. Por quê, gente? Porque diz o texto aqui, ó, por causa da sua fraqueza e inutilidade, entre parênteses, está na sua Bíblia, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não podia trazer para a gente nenhum padrão de excelência. A lei só podia nos mostrar de fato que nunca conseguiu aperfeiçoar absolutamente nada. E diz assim, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então nós temos que entender o caminhar que foi estabelecido até chegar em Cristo Jesus para nós. Por isso Jesus, hoje, ele é um novo e vivo caminho que vai de volta te conectar a Deus e as suas bênçãos. Não é através da lei que eu sou abençoado ou feito próspero, mas através de Jesus. Entenda uma coisa, se a obediência à lei pudesse trazer vida eterna e bênçãos para a nossa vida, nós não precisaríamos de Jesus Cristo. Você concorda comigo? Só que o argumento lógico é o seguinte, se Jesus Cristo veio e estabeleceu um novo momento, para que é que eu vou ter que seguir a lei? Então Jesus não precisava ter vindo. E é aí que a gente precisa entender o momento em que nós vivemos. Nós vivemos pela fé, como Abraão. Só que Abraão creu em Deus. Nós cremos em Cristo Jesus, que fez a obra em nosso lugar e em nosso favor. Hebreus 6 a 8 diz assim, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha só, irmãos, o argumento que ele coloca aqui, ó. A primeira aliança tinha defeito, ela tinha problema. Diz aqui, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Tempo novo, novo estabelecimento de regras e normas que o Senhor Deus nos trouxe. A primeira aliança, então, ela foi feita baseada na fidelidade do homem. Então, se você fosse fiel a Deus, Deus seria fiel. E se você fosse bom, Deus seria bom. Só que agora, irmãos, a gente não está vivendo mais esse tempo de recompensa. Graças a Deus por isso. Por isso que eu perguntei para você, e agora? Você acha que hoje você é capaz de cumprir todos os mandamentos de Deus? Por isso que Jesus Cristo se apresenta para nós como alguém que nos traz para um novo tempo, para que a gente possa viver. Então Deus está dizendo que não fará mais uma aliança como a de Moisés, que dependia da obediência do homem para determinar o que Deus iria fazer ou não. No Velho Testamento, nós vemos as pessoas se arrependendo, nós vemos as pessoas chorando, porque para receber o perdão da parte de Deus, era necessário que houvesse uma caminhada nesse sentido. Hoje o nosso pecado é perdoado, não é porque a gente chora, não é porque a gente confessa, não é porque alguma coisa que a gente faz que vai gerar o perdão da parte de Deus. Hoje nós somos perdoados porque Jesus morreu pelo nosso pecado no nosso lugar. Então Deus não vai fazer mais uma aliança que o homem tem que ter uma contrapartida. Por isso é importante entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Deus não vai mais basear o seu amor e graça na fidelidade do homem. Então Deus precisa encontrar alguém que pode ser fiel, para que Deus faça uma aliança mediante essa pessoa. Então Deus faz uma aliança com Jesus, pois Deus sabia que Jesus seria fiel. Então a nova aliança, ela não está mais baseada na sua fidelidade, mas na fidelidade de Jesus. A nova aliança, ela não está mais focada naquilo que nós estamos fazendo. Por isso, irmãos, nós temos hoje um novo tempo chamado Nova Aliança. Começou com Deus fazendo uma promessa com Abraão,
Começou com Israel rejeitando a promessa de Abraão. Israel dizendo: Deus, nós vamos cumprir tudo que o Senhor nos ordenar. E Israel não consegue cumprir tudo que a gente vai ordenar. Vem Jesus Cristo e traz para a gente agora um novo tempo, uma nova aliança. O que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã? Se nós não entendermos essa realidade estabelecida aqui, nós ainda poderemos estar querendo recompensa da parte de Deus. É o que talvez a gente ouve muito dizendo: olha, nós temos que determinar, Deus é obrigado a isso, obrigado àquilo outro. Essas pessoas estão vivendo ainda nessa época. O interessante é que quem está querendo simplesmente as recompensas de Deus, eu nunca vi alguém orando e falando assim: Deus, olha, eu vou subir no monte, eu vou fazer um jejum, eu vou pagar um preço, eu vou fazer um monte de coisa para o Senhor me abençoar. Mas, se eu pisar na bola, o Senhor tem todo o direito de me corrigir. Vocês já viram alguém falar assim? Não. As campanhas que nós temos são campanhas do tipo: Deus me abençoe. As campanhas que nós temos são campanhas do tipo: Deus me supra. A campanha que nós temos é: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. E nós só queremos as coisas boas de Deus. Mas quem está caminhando por esse lado tem que entender que se você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Mas se você quebrar a lei de Deus, Deus tem que te punir segundo a lei que você foi quebrado. Da punição e da bênção e da obediência, ou você quer viver debaixo do favor de Deus em Jesus Cristo? É exatamente o ponto que eu quero que você entenda. Nós estamos aqui entre o velho e o novo. Porque eu falei para vocês no começo, nós temos aqui na nossa Bíblia um Velho e um Novo Testamento. Se você ler o Velho Testamento do jeito que você lê o Novo, você vai ficar confuso. Por quê? Porque o Novo Testamento, em muitos lugares, ele vai contradizer o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento diz assim: os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. No Novo Testamento a Bíblia diz assim: agora nada poderá nos separar do amor de Deus. E aí gera um pouco de conflito. O que é? Se você está na nova aliança, a nova aliança é baseada na fidelidade de Jesus e não na sua. A nova aliança é baseada naquilo que Jesus Cristo fez e não no que você tem que fazer. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. E Deus não nos julga mais segundo os nossos atos. Deus nos julga baseado na fidelidade de Jesus. E a fidelidade de Jesus foi 100% aprovada, que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Está à direita de Deus hoje, ele intercede por nós. Hoje, nós só temos uma opção de vivermos a nova aliança. Então, em nome de Jesus, querido, você que está aqui nessa manhã, não deixe a sua mente vagar e nem volte para aquele momento de recompensa. Não sejamos arrogantes como Israel foi. Israel bateu no peito e falou: eu dou conta, eu cumpro todos os mandamentos, Deus me abençoe de acordo com aquilo que eu fizer. E aí, como nós vimos, essa aliança não aperfeiçoou, essa aliança ela era inútil. Velho Testamento, os 10 mandamentos e tudo mais. Não quer dizer hoje que nós não devemos obedecer a Deus. É claro, irmãos, que nós vamos nos sujeitar a Deus por amor, não por obrigação. Porque se for por obrigação, nós estamos querendo recompensa. E aí, se eu pedir: Deus, se eu for no monte orar, o Senhor tem que me abençoar, você tem que orar do mesmo jeito, Senhor, mas também se eu não for no monte, ficar em casa dormindo, porque estava chovendo, porque estava passando um filme na televisão, porque chegou alguém em casa, o Senhor também me quebra as pernas. O Senhor manda uma doença maligna sobre a minha vida. O Senhor também me arrebenta aqui nessa cama. Mas a gente não ora dessa forma. Então, irmãos, quanto mais cedo nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo, mais tempo nós desfrutaremos da graça de Deus, baseado na pessoa de Jesus. Essa é a nova aliança da qual nós fomos chamados a fazer parte.
Esse é o novo tempo que a gente tem. E é isso que eu queria compartilhar com você, para que, irmãos, nós possamos também compartilhar essa realidade com muitas pessoas que estão presas. Elas estão presas a rituais, elas estão presas, escravizadas, achando que elas vão receber conforme aquilo que elas fazem. Isso é velha aliança. Isso não se aplica mais a nós hoje. Se hoje você é abençoado, é porque Cristo te abençoou. Se hoje você tem saúde, é porque Cristo levou sobre si dores e enfermidades. Se hoje nós temos as bênçãos de Deus, é porque a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Hoje o tempo é novo. Hoje a realidade que nós temos é outra realidade. Hoje a graça que nós vivemos e experimentamos é a graça bendita no favor de Deus que nos é dado. Começou assim com a graça. Começou com Israel rejeitando graça e querendo lei. E a lei só aponta o erro. Jesus vem então para que o nosso erro caia sobre ele, para que ele nos traga de novo a bênção e a fidelidade de Deus. Por isso o meu pecado hoje não me separa mais de Deus. Porque o meu pecado não derruba a obra de Jesus. O meu pecado não é maior do que a obra de Jesus na cruz do Calvário. O meu pecado não tem o poder de desfazer o sangue do Cordeiro derramado em meu favor. Aí hoje nós somos chamados então a vivermos esse tempo de graça. Hoje nós somos chamados a viver essa nova união que Deus nos propôs, que nada mais nos separa do amor dele. Nem o pecado tem esse poder mais hoje diante do sacrifício de Jesus. Por isso nós somos chamados a vivermos e a compartilharmos esse evangelho que nos traz graça, nos traz leveza, nos traz o favor e a bênção de Deus. Hoje nós podemos usufruir com plenitude tudo aquilo que Deus nos trouxe por intermédio de Jesus. E eu termino dizendo, não rejeite a graça de Deus. Não rejeite a graça de Deus. Porque quem rejeita a graça de Deus está escolhendo um sistema que não está vigorando mais, que é o sistema do merecimento. Sistema do merecimento. Ele não se aplica mais hoje. Portanto, receba o que você precisa por meio de Cristo Jesus. Qualquer coisa. O que é que você precisa? Eu preciso de vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A vida vem de Jesus. Eu preciso de sustento. A Bíblia diz que é Deus quem nos supre as necessidades segundo as riquezas em Cristo Jesus. Eu preciso de sabedoria. A Bíblia diz que alguém que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é conhecido como sabedoria de Deus. O que mais você precisa? Qualquer outra coisa. Deus vai te dar por conta da fidelidade de Jesus. Ele cumpriu aquilo que era necessário no meu e no seu lugar. Por isso, você é convidado hoje a descansar no amor de Deus. Mas você é convidado também a caminhar como um proclamador destas verdades. Irmãos, não pegue isso que você tem aprendido, coloque dentro do bolso e vá para casa feliz. Foi esse o erro de Israel. Deus estabeleceu que essas verdades que têm mudado o nosso entendimento, a nossa vida, elas precisam ser compartilhadas. Por isso que Jesus falou para nós fazermos discípulos, para nós ensinarmos outras pessoas, para a gente compartilhar tudo isso que Ele nos tem dado. Não podemos ser egoístas, não podemos pensar em nós mesmos, não podemos achar que tudo acontece ao nosso derredor. Não. Deus tem hoje pessoas que estão ao nosso derredor, que elas estão batendo na porta e elas estão achando a porta fechada, porque elas estão batendo com a ideia de que se elas fizerem, Deus é obrigado a abençoá-las. Só que o outro lado da lei é tirado. Se você quiser entender um pouco da lei, leia Deuteronômio. Se você ouvir e obedecer, você é abençoado. Sabe qual é o outro lado da lei? Se você não ouvir e não obedecer, você é amaldiçoado. Então, no Velho Testamento tem maldição. Por quê? A maldição decorre da quebra da lei. Na Nova Aliança não tem maldição. Não tem como o Filho de Deus ser amaldiçoado. Por quê? O Filho de Deus ele não caminha debaixo da lei.
quem traz maldição é a lei. E da maldição nós já fomos redimidos há muito tempo. Por isso nós somos chamados a viver a plenitude daquilo que Deus traz para as nossas vidas. E eu falo para vocês, como é bom e como vale a pena. Vale a pena desfrutar do amor, do favor, da bênção e da graça de Deus. Vale a pena o nosso coração se derreter na presença do nosso Pai. Vale a pena, irmãos, a gente entender essa realidade, viver essa realidade, pregar essa realidade, compartilhar essa realidade, porque isso é que nos mantém vivo, essa esperança viva que é Cristo Jesus. É por meio dele que nós vivemos e que nós existimos. Amém? Vamos ficar de pé. Queria orar com vocês nessa hora. Porque eu sei que algumas coisas ainda permanecem, remanescentes na nossa cabeça, desse antigo padrão de viver. Talvez nós estamos dizendo assim, Senhor, mas eu orei, eu fiz, eu subi, eu desci, eu paguei um preço, eu isso, eu aquilo. E a gente fica perguntando, Senhor, por que essas coisas ainda não aconteceram na nossa vida como nós queríamos? Irmãos, olhem para Jesus, o foco é Jesus. Nada mais é baseado na obediência. Sabe, se ouvir e obedecer é passado. Hoje nós temos alguma coisa conforme a fidelidade de Deus. Traga isso para a sua vida. Todas as vezes que você falar assim, puxa vida, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão correta, pare um pouquinho e fale assim, Senhor, me perdoe, porque essa aliança não é baseada na minha fidelidade. Eu me acho uma pessoa tão certa e tão correta, até que eu minta, até que eu faça uma coisa errada, até que eu faça algo do que eu me envergonho. Então eu não sou assim essa pessoa. Mas obrigado, porque eu estou baseado em Jesus. Jesus nunca falhou e nunca vai falhar. Então, porque Jesus é fiel, o Senhor estabeleceu uma aliança comigo em Cristo. Por isso a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nele, irmãos, que tudo funciona para a gente. É nele que nós temos a nossa consciência, é nele que nós vivemos, é nele que nós vamos desfrutar do amor, da bondade, da graça, da misericórdia, da plenitude daquilo que Deus tem para operar na nossa vida. E o que dói no meu coração, irmãos, e eu falo isso com honestidade, é que eu não sei, às vezes dá vontade de sair correndo na avenida, gritando e abrindo a cabeça das pessoas, fazendo-as entender isso. Não rejeitem graça. Não rejeitem a graça. Porque se rejeitar a graça, nós não temos mais esperança. E infelizmente as pessoas têm vivido rejeitando a graça e fazendo opção por recompensa. Essa aliança não está mais disponível. Porque como nós lemos, ela é a velha aliança. Nós estamos em um tempo novo. Eu queria te encorajar agora a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e a orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo novo que nós somos chamados para viver. Queria que você abrisse os seus lábios e pudesse agradecer a Deus, que Ele não vai trabalhar mais com a gente conforme a nossa fidelidade ou conforme a nossa infidelidade. Ele trabalha conosco baseado naquilo que Cristo fez. E se em algum momento da nossa vida e da nossa caminhada a gente voltou ou quer voltar para esse momento, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos que isso não está mais em vigor. Eu oro porque eu amo a Deus. Eu busco a Deus porque eu quero ter comunhão e intimidade com Ele. Eu vou até o Senhor porque o meu coração tem sede do Deus vivo, porque eu tenho essa necessidade de ser transformado à imagem e semelhança dele por andar com Ele. Porque Ele não vai me punir, Ele não vai me castigar, Ele não vai me bater, Ele vai me amar por meio de Jesus como Ele sempre fez. E essa é a realidade que Ele tem trazido por nós. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a não rejeitarmos tamanha graça por meio de Cristo Jesus, como Israel fez. O problema de Israel, Senhor, era exatamente achar que eles podiam fazer isso tudo
Senhor, nós não damos conta de cumprir leis e ordenanças, mandamentos do Senhor. Mas obrigado, porque hoje o Senhor não se relaciona conosco baseado na nossa obediência, mas baseado na obediência de Cristo. Então, estando em Cristo, nós somos amados, perdoados, queridos, fortalecidos, rejuvenescidos no Senhor. E é assim que nós queremos caminhar e viver como igreja, louvando o Teu nome, bendizendo o Senhor, te engrandecendo por tudo aquilo que o Senhor é. Senhor, leva-nos a desfrutarmos desse novo tempo. Leva-nos a vivenciarmos essa nova realidade. Leva-nos a descansarmos nessa bênção plena, efetiva e capaz do Senhor em nosso favor. Tu és fiel, justo, verdadeiro. Tu és o Deus de toda graça, e é assim que nós queremos caminhar, e é assim que nós queremos viver a nova aliança, não mais o velho, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto fazemos isso, esse é o nosso momento como igreja, de também contribuirmos por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A gente tem lá atrás uma maquininha, você quer passar o seu débito, pode passar lá. Gilmar vai ficar aqui na frente para recolher os dízimos e ofertas. Enquanto isso, nós cantamos mais uma canção, nós adoramos o nome do Senhor. Você tem o privilégio de nos ajudar a sustentar essa obra, a qual Deus nos tem chamado Evangelho de pura graça, Evangelho de puro favor do amor de Deus. Enquanto cantamos então, adoramos o Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente.